A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o presbítero Ramiro e você está no canal Terra Fértil. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, o canal onde eu aprendo com você, você aprende comigo. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, como é que Deus fala com você? Ou Deus não fala com você? Fala! Deus fala com você, porque muitas das vezes a gente não ouve, mas até no silêncio o Senhor fala com a gente, né? Basta a gente entender o silêncio de Deus. Quantas vezes Deus falou comigo e quantas vezes Deus calou, mas falava comigo também, né? A gente vai examinar isso, as formas que tem Deus para falar com os homens, para falar conosco, para falar com seus servos durante toda aí a existência do homem nessa terra, desde que ele criou Adão até os momentos de hoje aí, nos últimos dias da igreja na terra. Nós vamos aí passear, né, nesse assunto sobre o falar de Deus, a boca de Deus. Nós ansiamos ouvir a voz do Senhor, né? Privilegiados foram aqueles que ouviram a voz do Senhor, né, claramente, né, assim como Moisés, né, que falava com Deus assim, ó, de frente, assim, como se fosse uma pessoa, né? É um privilégio muito grande. Então vamos falar sobre as formas que Deus falava com o homem, né? Vamos aí do passado. Vamos começar lá do começo. Adão. Deus falava com Adão tete a tete, falava com Adão como uma pessoa normal, comum, né? A gente sabe lá que na viração do dia, né, lá em Gênesis, Deus visitava Adão, Deus visitava Eva, conversava com eles, visitava eles. A Bíblia não é clara em dizer em que forma Deus visitava Adão, ou se era em espírito, ou se era a voz de Deus, mas é certo que Deus falava com Adão, visitava ele na viração do dia, ou seja, visitava ele à tarde, talvez aí umas 5 horas, né? Que privilégio você ouvir Deus, saber que Deus todo dia lá no entardecer, Deus tinha um encontro marcado com você, para conversar com você. É um privilégio muito grande. Pensa isso. Hoje em dia nos traz emoção saber uma coisa dessa, imagina lá no tempo de Adão. Na Bíblia nós entendemos que Deus se comunica com o homem de maneira diferente. Pessoas diferentes, comunicações diferentes. À medida que a gente estuda e discute a palavra de Deus, o Espírito Santo vai nos ajudar a compreender do porquê e do como essa comunicação se realiza entre o homem e Deus. A própria comunicação de Deus com o homem, o próprio esplendor de Deus, mostra para a gente a complexidade da comunicação de Deus com o homem. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 20, Paulo escreve assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. É uma das formas de Deus falar com a gente, através da criação, através da natureza, através de tudo aí que nos rodeia. A natureza fala de Deus, os céus falam de Deus, a chuva fala de Deus, o nosso respirar, inspirar, fala de Deus, da criação. Ele se comunica conosco através da natureza, e através da natureza nós vemos a glória dele. Essa natureza que a gente sabe que é corrompida. Imagina a natureza lá do Éden, como é que não era. Então Deus se comunica com o homem através da natureza. Quantas vezes a gente chega e fala assim: Senhor, que coisa bela, né? Um pássaro voando. Aqui onde eu moro aqui, de vez em quando passa uns tucanos voando, passam uns gaviões voando, né? Um até visita a gente aqui, fica aqui empoleirado aqui, né, no terraço daqui de casa. Passa maritaca, passa papagaio, é um local que tem bastante pássaro, né? Canário, né? Então quando a gente vê essas aves voando, a gente fica imaginando: Deus, como é que tu fez isso? Como é que você fez um ser que voa? A gente não consegue voar, só de avião. Mas como é que Deus fez isso? Como é que Deus fez os peixes? Como é que Deus fez toda a natureza, as plantas? Essa intricada, complexa ecossistema que nós vivemos, da respiração, da troca de gases das plantas. Como é que Deus fez isso? Somente um ser eternamente inteligente, infinitamente inteligente, para fazer uma coisa destas, não é? E Deus se comunica com a gente através
dessas coisas. Deus comunica-se diretamente com pessoas, muitas vezes de várias maneiras. Por exemplo, no Antigo Testamento mostra Deus falando através de uma sarça. Deus falou com Moisés através de uma sarça pegando fogo que não se consumia. Uma densa nuvem, está em Êxodo 19:9. No murmúrio de uma brisa suave, está lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12. Falou com o profeta, né? O profeta buscou a voz de Deus em muitos lugares, mas Deus falou com ele através de uma brisa suave, uma voz suave, né? O Espírito Santo também se comunica com pessoas através de sonhos, visões, palavra de conhecimento, profecia. Você pode ver lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, e 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 11. Deus se comunica conosco através de sonhos. A sua vontade é expressa para nós através de sonhos, através de visões, através de palavra de conhecimento, através de profecias. Nos dias de hoje, Deus fala conosco assim, dessa maneira, mas também fala de muitas outras maneiras. Quantas vezes eu sonhei, Deus me usou muitas das vezes em sonho e eu sonhei e as coisas se realizaram, não daquela maneira que eu sonhei, mas daquela maneira que eu, através do poder de Deus e do Espírito Santo, interpretei aquele sonho. Então, Deus se comunica com a gente de várias maneiras, de vários jeitos. Antigamente, como eu já disse, ele falava audivelmente. Se lembra? O povo não, fala assim, Moisés, só tu fala com Deus, a gente quer ouvir a voz de Deus. Quando Deus começou a falar, ele falou, não, fala você com Deus, depois fala com a gente, porque nem suportavam ouvir a voz de Deus. Mas a melhor forma de comunicação de Deus conosco é através de seu Filho amado Jesus Cristo. Através dele, Jesus, em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 2, Deus sabia que não havia uma forma melhor da gente entender a profundidade do propósito dele, senão vindo a este mundo como ser humano. Que forma melhor de se comunicar com um ser humano do que sendo um ser humano? Porque Jesus é 100% Deus, mas era 100% humano. Hoje ele é 100% Deus, ele está lá no céu, à direita do Deus Pai. Mas quando ele veio nessa terra, ele é o Deus encarnado. Ele era Emmanuel, o Deus conosco. E sentiu as mesmas coisas que nós sentimos. E aí se comunicou com os homens de forma audível, como ser humano. Comunicou a sua doutrina, comunicou a sua sabedoria e comunicou a sua missão aqui na terra. Olha só como é que Deus fala com a gente, viu? Viu como é que Deus fala com a gente? Louvado seja o Senhor. Durante o tempo que Jesus passou na terra, ele se comunicou com os homens de forma verbal e de forma não verbal, mas se comunicou como Deus desejava, cheio de graça, cheio de conhecimento e cheia de verdade. Ele ouvia atentamente o que as pessoas diziam e fazia muitas perguntas, né? Ouvia o que as pessoas falavam, né? E fazia muitas perguntas, como por exemplo lá em João, capítulo 5, versículo 6. Essas referências que eu estou falando, você vai lá na Bíblia e olha lá na Bíblia. Porque às vezes eu coloco aqui, a pessoa fica com preguiça de ler na Bíblia. Por isso que eu estou falando e estou colocando aqui os versículos que eu estou falando, para que você lá na Bíblia, você leia e examine a palavra de Deus, tá bom? A gente tem que ser o provocador, meu irmão. Louvado seja o Senhor. Ele ensinava através de parábolas e histórias e mostrou como a verdade é revelada, tanto em mistério como na simplicidade, como está lá em Mateus capítulo 13. Deus revelava a sua vontade através de Jesus, Jesus revelava os seus mistérios, tanto em palavras complexas como em simplicidade, como por exemplo no grão de mostarda, né? No grão de mostarda que virava uma planta, uma árvore frondosa, né? Simplicidade, uma coisa simples, que todo mundo via um grão de mostarda, mas ninguém compreendia a natureza do grão de mostarda. A natureza, por exemplo, da semente, que ela tem que morrer para poder nascer. Assim como nós somos sementes, também temos que morrer, morrer para o mundo para renascer
como árvores frondosas plantadas junto a ribeiro de águas. Não é isso que a gente fica? Né? Está lá escrito no Salmo 1, né? Nós somos árvores plantadas, nós somos a lavoura de Deus. Olha só, crescimento, espalha. Nós somos tudo isso. Deus falava simplesmente através de Jesus, sendo Jesus, Jesus falava simplesmente conosco e a gente entendia, né? E a gente entende até hoje. As palavras de Jesus são simples. Louvado seja o Senhor. Ao estender a mão para curar, abençoar, ele mostrou compaixão de maneiras que não seriam possíveis, usando apenas palavras. Jesus falou conosco e continua falando através dos milagres dele. Jesus continua realizando os milagres, agora através do Espírito Santo, através de nós. E Jesus fala conosco através do milagre. Os milagres de Jesus falam conosco, né? Nos ensinam a chorar pela morte do seu amigo. Ele revelou como é que a gente valoriza os relacionamentos, como é que nós valorizamos nossas amizades, como nós valorizamos os nossos amigos, o sentimento que nós temos por aqueles que não são caros, não são próximos. Ao passar tempo com pessoas à margem da sociedade, prostituta, ladrão, creio que também com muitos homossexuais, ele valorizava, ele enfatizava que o evangelho é para todo mundo. O evangelho não é só para quem usa terno e gravata e sai lá no pé, não, meu irmão. O evangelho é para aquele perdido, para aquele que está lá imerso nas drogas, para quem está na prostituição, para quem está no homossexualismo. O evangelho é para todos esses. Embora, vou aqui frisar muito bem para não ser mal interpretado. Jesus traz o evangelho para todos esses, mas também traz mudança de vida, mudança de comportamento. Deixar o pecado é imprescindível para se aproximar do Senhor. Não é como se fala muitas igrejas aí que você venha como está e fique como está. Jesus nunca falou isso. Revela o exemplo de Zaqueu, que Zaqueu conheceu a Jesus e mudou. Não deixar as pessoas irem para casa com fome. Ele mostrou que as palavras e ações andam juntos. Não adianta nada você despedir a pessoa só com oração. Se a pessoa tem necessidade de pão, você tem que prover a necessidade de pão para ele. Como está lá em Marcos, capítulo 6, do versículo 30 ao 44. Jesus nos ensinou isso, mostrou para a gente que não basta só palavras, não basta só nossas palavras. Nós também temos que prover uma necessidade social nas pessoas. Louvado seja o Senhor. Ao se abaixar, olha só, ao se abaixar para lavar os pés dos discípulos, Jesus nos revelou a humildade que nós temos que ter. Jesus nos mostrou, falou conosco. Olha, irmão Ramiro, irmão João, Severino, Maria, seja humilde como eu sou. Eu, sendo Deus, eu lavei os pés dos discípulos. Era um serviço de escravo e eu fiz. Por quê? Para mostrar a humildade do Filho do Homem. Sofrer voluntariamente na cruz, ele mostrou como o amor é revelado por nossas ações. Não basta dizer eu te amo, não. Você também tem que revelar o seu amor através de ações. Jesus revelou isso para a gente, falou conosco através do amor, se entregando na cruz, quando nós ainda éramos pecadores. Eu ainda não havia nascido, eu já ia nascer pecador. E nasci pecador, como todos nós, como todos os homens nascem. Homens e mulheres nascem pecadores por causa do pecado de Adão. Porém, Jesus veio morrer na cruz por amor de mim e você, para nos redimir do pecado. Ao vencer a morte, Jesus deixou claro que há esperança no futuro. Tem um futuro te esperando, meu irmão. Pode ser o futuro nessa vida ou na outra, mas existe um futuro te esperando. E o futuro é a salvação, o futuro é o céu de glória. Está com ele durante toda a eternidade. Eternidade e eternidade estaremos com o Senhor eternamente. É essa a esperança nossa para o futuro. Viu, meu irmão, como é que Deus fala com a gente? Como é que Jesus fala com a gente? Como é que Jesus fala com você? Fala aí para mim. Coloca aí nos comentários. Olha, irmão Ramiro, Deus fala comigo assim, 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 assado.
Deus fala comigo desse jeito, desse jeito, desse jeito. Fala com a gente, coloca aqui nos seus comentários como é que Deus fala com você. E que Deus, meus irmãos, continue falando conosco, porque nós não vivemos sem ouvir a voz do Senhor. Não é mesmo? Fique com Deus, Deus te abençoe. Não esqueça de se inscrever nesse canal, não esqueça de dar seu like, não esqueça de compartilhar, tá bom? Fique com Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus.